Onde existe uma vontade, existe um caminho. Este é um provérbio inglês, muitas vezes atribuído a Shakespeare. Mas, independente de quem disse isso pela primeira vez, será que só a vontade basta para que algo aconteça? Será que o simples desejo ou imaginação já se faz potente para conquistar a felicidade? Pensamento positivo, diriam alguns, diante dos sonhos, das relações humanas ou qualquer situação que muitas vezes parece impossível. Há quem acredite que aquilo que nós imaginamos ou geramos de expectativa na vida pessoal ou sobre outras pessoas é o fator que vai definir a consequência das coisas. Este é o famoso efeito Pigmalião. Pigmalião é personagem de um mito narrado por Ovídio, poeta romano que viveu entre 43 a.C. e 18 d.C. Em sua obra, nos faz refletir sobre a força da imaginação, ou talvez a determinação e o desejo. Pigmalião, rei na ilha de Chipre, era um grande artista. Gostava de ocupar seu tempo esculpindo estátuas. Diante de uma crise pessoal, e estando muito determinado, decidiu criar para si próprio a mulher perfeita. A ilha de Chipre era conhecido por ser um lugar repleto de mulheres libertinas e de má fama. Pigmalião preferia, assim, viver em celibato, a se relacionar com essas mulheres. Mas então ele teve a ideia de esculpir a mulher perfeita para ele. Decidiu trabalhar arduamente na sua arte, para tirar da pedra a mulher perfeita, sua obra-prima. Começou a amar a estátua que construiu. Era a mulher de seus sonhos. Ele a dava presentes, roupas e tudo mais. Certa vez, entendendo que sua mulher era apenas uma estátua, pediu a Afrodite, deusa da beleza e do amor, que lhe encontrasse uma mulher que fosse perfeita, igual a que ele esculpiu. Afrodite, comovida, decidiu fazer a vontade de Pigmalião, mas procurou, e não encontrou mulher tão perfeita para ele quanto a estátua. Então, decidiu dar vida à obra de Pigmalião. Quando o escultor viu que sua obra não era mais de mármore, mas tinha pele, temperatura, vida, sua paixão só aumentou, se encheu de alegria e a beijou. Despertada pelo beijo, Galateia, o nome que havia dado à escultura, acordou, viu Pigmalião e se apaixonou por aquele que a criou. E este é o mito de Pigmalião e Galateia, duas figuras mitológicas que se apaixonaram a partir da expectativa e o desejo de uma delas. Tão forte era o olhar, as intenções, a admiração e o desejo de amar e ser amado que Pigmalião colocava sobre Galateia, que ao ganhar vida, ela acabou correspondendo a tudo aquilo que ele gerou de expectativa sobre ela. Agora me responda, você gostaria de criar e dar vida a uma Galateia? Calma, não me entenda mal. O psicólogo Robert Rosenthal e a educadora Eleanor Jacobson, após muitos estudos, concluíram que é possível criar o efeito Pigmalião. Mas como assim? Encontraram indivíduos que criaram uma expectativa tão grande sobre o outro que a consequência pode ser o outro corresponder a tal expectativa. E atenção, a visão sobre o outro pode ser tanto negativa quanto positiva. O poder das expectativas tem efeito em qualquer contexto. Nos estudos feitos pelos pesquisadores com mais de 300 alunos numa escola, os professores foram alimentados com algumas ideias iniciais a respeito de alguns alunos, a fim de, propositalmente, criar expectativa na mente deles. Todos os alunos fizeram uma prova de conhecimento. Os pesquisadores separaram alguns alunos aleatoriamente, independente da nota, e disseram aos professores que estes alunos haviam obtido ótimos resultados em testes de QI. Essa informação foi suficiente para que os professores criassem uma expectativa sobre os alunos apontados com QI elevado, em comparação aos outros que supostamente não tinham obtido nota tão boa na avaliação. Ao longo do ano letivo, alguns foram mais motivados, mais bem tratados do que os outros. No final do período, os pesquisadores aplicaram novamente uma prova de conhecimento e identificaram que justamente os alunos que no início da pesquisa foram apontados como mais inteligentes alcançaram notas muito melhores. Com isso, puderam concluir que quando se cria uma expectativa, uma escultura a respeito do outro, na sua mente, você só consegue enxergar aquilo que você criou. E espontaneamente, todas as ações da outra pessoa
podem corresponder à imagem que você fez dela, seja positivo ou negativo. Normalmente, o efeito Pigmalião é tratado sobre relações interpessoais, mas existe a possibilidade de praticarmos o efeito sobre nós mesmos. Será que a expectativa gerada sobre nós mesmos causa o mesmo efeito do que aquele que geramos sobre as outras pessoas? Seria possível nos influenciarmos dessa maneira? Vejam essa curiosa pesquisa e reflita como você pode usar ela a seu favor. Em 2010, um grupo de neurologistas do Instituto de Tecnologia da Califórnia identificou um fator biológico no enfrentamento de tarefas. Concluíram que se alguém acredita que vai ter sucesso ou fracasso numa tarefa, essa crença vai determinar o nível de esforço cerebral dessa pessoa para atingir aquela expectativa. Dessa forma, se você acreditar que vai mal numa prova da faculdade ou que não vai conseguir terminar um trabalho bem e dentro do prazo, isso poderá mesmo acontecer e por culpa sua. Você acaba se dedicando mais ou menos em algo conforme a expectativa que você lançou sobre aquilo. Você acaba vivendo para confirmar aquela expectativa. É uma questão de quanto esforço cerebral será empenhado em algo. Você pode mobilizar seus recursos, habilidades, competências, disciplina e vontade para alcançar alguma coisa. Ou você já pode ter dito a si mesmo que um projeto não vai dar certo, e nesse caso, não agir com a determinação necessária, e claro, o projeto fracassa. Muitas pessoas pensam nisso como a tal lei da atração, mas como vimos, a ciência explica o que pode de fato acontecer. Existem pelo menos 4 passos para aplicar essa lei da atração, entre aspas, na sua vida. São eles: 1. Acredite que você pode fazer algo que deseja de verdade. 2. Não fique traçando expectativas pessimistas e assumindo uma postura derrotista. 3. Crie metas concretas e que possam acontecer ao longo do tempo. 4. Autoconhecimento. Isso é fundamental, como sempre ensinamos aqui no Superleituras. A lei da atração tem uma conotação mais esotérica, mas contextualizando, dá para traçar um paralelo com esse conceito da força cerebral. A relação entre expectativa e formação da personalidade individual e daquilo que percebemos no outro é objeto de estudo há muitos anos. Um dos mais conhecidos é o estudo realizado e apresentado pela psicóloga Carol Dweck, em um de seus livros mais famosos, chamado Mindset. Já falamos dele aqui no canal, vou deixar o link na descrição para quem se interessar. No livro, ela procura responder por que algumas pessoas fazem sucesso e outras não. Vamos entender que há 2 mundos, o das características fixas e o das qualidades mutáveis. No mundo das características fixas, vivemos uma autoafirmação, tentativa de provar nossa inteligência. Já no mundo das qualidades mutáveis, estamos abertos ao desenvolvimento para aprender algo novo. Ou seja, a expectativa que criamos aquilo que determinamos na nossa mentalidade pode alterar nosso desempenho e o das outras pessoas que convivem conosco e sobre as quais imputamos nossas expectativas. Cada um destes mundos tem a sua avaliação de como entender e reagir ao fracasso. No mundo do mindset fixo, o fracasso é sinal de que você não é inteligente o suficiente para determinadas tarefas ou responsabilidades e que, portanto, não importa o seu esforço, você está fadado ao fracasso. Agora, no mundo do mindset de crescimento, a sua visão não se limita ao fracasso, mas à possibilidade de superar as adversidades e fazer o esforço necessário para isso. E voltamos para nosso questionamento inicial. Será que o simples desejo ou imaginação é potente o suficiente para conquistar a felicidade? A resposta está na perspectiva que criamos. Fazemos de nós mesmos ou dos outros Galateias? De toda essa conversa, podemos tirar 3 aprendizados para equilibrar nossas expectativas, pois não podemos esquecer que quanto mais alto o voo, maior a queda. Primeiro, antes de construir a Galateia perfeita para mim, será que não me deixei influenciar pela escultura que os outros fizeram? Veja o esforço de Pigmalião, todo o trabalho para criar a mulher perfeita. Foi por não querer se relacionar com as mulheres que tinham na ilha de Chipre.
Mas será que a má fama delas não foi também esculpida por alguém com sua quebra de expectativa? O que nos leva ao segundo aprendizado. 2. Tente quebrar os preconceitos e conheça a pessoa fora do seu imaginário. Muitas vezes, não é justo dizer que a primeira impressão é a que fica, apesar disso acontecer muitas vezes, principalmente porque a impressão quem tem sou eu em relação ao outro, e não é necessariamente culpa dele. A palavra impressão é o ato de pressionar. Por analogia, é o efeito de ação exterior sobre algo. Então, se fica a primeira impressão sobre o outro, a responsabilidade é de quem teve essa impressão. E 3. Tente perceber quando você está sob o efeito da expectativa do outro. Muitas vezes, nos pegamos pensando no olhar que o outro tem, teve ou vai ter sobre tal ação nossa, ou nos esforçando para alcançar algum parâmetro que alguém criou. Às vezes, vale uma revisão das próprias capacidades e um diálogo sobre aquilo que o outro me faz sentir e o quanto afeta meu esforço ou falta dele. Um grande problema que leva as pessoas a isso é a falta de autoconfiança. Nós do Superleituras temos um presente que justamente resolve isso. Você pode pegá-lo gratuitamente clicando aqui. E então, o que achou dessa conversa? Deixe seu comentário, sua opinião. Você já conhecia o efeito Pigmalião, ou pelo menos o mito? Se inscreva no canal, ative o sininho e veja muitas outras histórias incríveis. Até a próxima!